Aliás, para repercutir esses decretos de Donald Trump, a gente conversa agora com o nosso analista sênior, Américo Martins. Eu até fiquei perdida, Américo, perdida assim, modo de dizer, porque eu falei, Yasbek, nem sei o que eu te pergunto, né? Porque eu não sei por qual canto a gente começa, pela questão militar ou pela questão de gênero, mas ao mesmo tempo o Trump prometeu isso na campanha. Então, quando tomou posse, foi empossado, falou que ia cumprir aquilo que tinha prometido, que aí é um outro debate, que é a questão da binariedade, só existe homem, mulher. Américo, vou fazer a mesma coisa então, hein? Só quero te ouvir, por favor. Obrigado, Elisa. Elisa, a gente fica impressionado com isso pela velocidade com a qual o Donald Trump está implementando essas medidas. Ele é um presidente que está com pressa, ele tem apenas 4 anos de mandato e ele quer cumprir o maior número possível dessas promessas que ele fez durante a campanha no menor espaço de tempo possível também. Por isso, essas medidas executivas praticamente diárias, algumas inclusive muito polêmicas, algumas já sendo contestadas inclusive na justiça, outras causando muita polêmica em determinados grupos. Dessas todas que a Priscila Yasbek acabou de nos contar, eu queria destacar essa com relação à questão do fim da igualdade de gênero, o fim das políticas de inclusão nas Forças Armadas americanas. É, sem dúvida, um retrocesso para uma luta de tanta gente que durou tantos anos e tantas décadas para aumentar aí a representatividade não só nas Forças Armadas americanas, mas na sociedade em geral. Então, o presidente Donald Trump, desde o primeiro dia, desde do seu discurso de posse, ele disse que vai lutar e vai tomar várias medidas concretas contra essas medidas de inclusão, que eram umas medidas para, obviamente, oferecer oportunidades iguais a pessoas que estavam excluídas de vários campos da sociedade americana, como, por exemplo, as Forças Armadas. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto também, Elisa, que é a readmissão desses militares que se recusaram a tomar as vacinas por conta da Covid. Isso vai ter um impacto nas Forças Armadas, porque eles vão retornar inclusive recebendo os salários atrasados, mas isso tem um impacto também na sociedade em geral, Elisa. Por quê? Pelo exemplo que isso abre. Eu fiz várias pesquisas hoje sobre a questão das vacinas nos Estados Unidos. Aí eu estou falando da sociedade em geral e não apenas dos militares. E os números mostram que as crianças nos Estados Unidos estão sendo muito menos vacinadas hoje em dia do que no começo desse século, por exemplo. Isso porque muitos pais acreditam nessas campanhas de desinformação com relação às vacinas, que negam a ciência das vacinas. As vacinas e outras evoluções científicas que salvam tantas vidas. Então, hoje nós temos um número muito menor de pais nos Estados Unidos que dizem que é importante ou muito importante vacinar as suas crianças. Por que os militares, voltando ao ponto específico deles, por que os militares determinaram que a vacina era obrigatória? Porque, ao contrário de várias outras atividades econômicas e sociais, os militares precisam necessariamente ficar juntos. Isso mesmo durante a pandemia, eles não podiam ter aquelas políticas de distanciamento social que preservaram tantas vidas, Elisa. A gente tem que recordar tudo o que aconteceu na pandemia e por isso eles eram obrigados a se vacinar, simplesmente pela atividade deles. E agora o presidente Donald Trump assina essa medida, vai reincorporar essas pessoas, mas o que me preocupa é a mensagem que isso fica de desvalorização das vacinas. E isso é muito importante porque tem um impacto na sociedade em geral, em especial nas crianças.